Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas sobre o livro de Jó, nós entramos na lição de número 12, né? E essa lição ela está contida dentro do capítulo 31. A lição número 12, ela vai falar sobre a ética de Jó. Nós vemos aqui que ao longo do livro várias vezes Jó usou termos técnicos, termos de direito, né? E aqui vai ser mais uma vez que ele vai fazer uma defesa dele mesmo. Então nós vemos ao longo desse capítulo todo, diversas vezes, Jó fazendo contrapontos. Contrapontos do tipo, se eu fiz isso, se eu fiz isso, se eu fiz isso, que me acontecesse tal coisa. Então aqui Jó vai tentar demonstrar que aquilo que ele está passando não é necessariamente um castigo justo dos pecados dele. E demonstrando assim que tudo que ele está passando não é consequência de pecado. Não, o que ele está passando é algo excepcional. A primeira parte, que vai dos versos 1 até 12, vai falar de pecados pessoais, principalmente do pecado da cobiça, né? Ele vai falar lá no começo que ele fez um trato com os olhos dele para que não cobiçassem mulher nova e que assim ele não trairia a esposa dele. E ele até fala que se ele cometesse esse pecado de cobiça, que para ele é um pecado muito grande, né? E nós vemos sim ao longo de toda a escritura que é um pecado muito grande, que se ele cometesse esse pecado de cobiça, que então, né, o castigo que ele merecia era que a mulher dele saísse com outros, né? Que a mulher dele ficasse com outra pessoa. Então, se ele cobiçou, se ele buscou outra mulher mais nova, que a mulher dele então buscasse outro homem. Para Jó, essa seria a consequência do pecado dele de cobiça, né? Do pecado de forma pessoal. O segundo ponto aqui, que está dos versos 13 a 24, Jó vai falar dos pecados sociais. E ele vai falar, se eu fui mal com algum servo meu, se eu deixei de cuidar do pobre, se eu deixei de cuidar do órfão. E ele vai falar, então, se eu fizesse isso, como é que eu podia me achegar a Deus, né? O que eu falaria para Deus quando Deus viesse me cobrar? E aqui ele até vai falar, porque o meu Deus, né? O Deus que me criou também criou meus servos, também criou aqueles que precisam. E por isso eu tenho que cuidar. E ele vai falar que ele sim, ele sempre cuidou. Eu vou ler aqui dos versos 16 a 18. Acaso me recusei a ajudar os pobres, ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não, desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Então aqui nós vemos que Jó ele vai falar, olha, se eu tratasse mal os necessitados, aí sim eu não teria como me defender perante Deus, né? Aí sim Deus poderia me cobrar. Mas ao longo da minha vida toda eu cuidei dos que precisam. Cuidei do órfão, cuidei da viúva, cuidei do pobre. E até, né, no verso 21 ele vai falar, se eu tivesse levantado a mão contra algum órfão, que meus braços fossem arrancados. De tão ruim que seria ele levantar a mão contra um órfão, né? De tão ruim que seria ele ameaçar, ele brigar, ele até agredir alguém necessitado. Ele fala, meu, se isso acontecesse, se em algum momento eu fiz isso, que meus braços fossem arrancados, que eu sofresse a dor de perder um membro. Ao longo da narrativa, né, ao longo da defesa de Jó, ele vai dizer que não, ele nunca fez mal a alguém que precisa. O terceiro ponto, que está dos versos 24 a 28, é o pecado da idolatria. E aqui Jó vai falar principalmente do pecado da idolatria ao dinheiro, né? Da idolatria aos bens materiais. Ele vai falar, acaso algum dia confiei no meu dinheiro para me sentir seguro? Acaso algum dia confiei nos meus bens? Acaso algum dia eu me vangloriei da minha riqueza? Se eu fiz isso, que o juiz me julgue, porque eu devo ser castigado por Deus. E por que eu devo ser castigado por Deus? Porque aí eu deixei de confiar em Deus. Né? Jó vai ter essa premissa. Se ele se vangloriasse, se ele se sentisse seguro, se a segurança dele tivesse no que ele tem, aí ele poderia sim ser castigado. Por quê? Não pelo fato dele realmente ter as posses que ele teve, mas porque aí ele ia ter deixado de confiar em Deus, né? Que pra Jó, e eu entendo que pra gente também, toda a nossa confiança tem que estar em Deus. O resto é resto. As demais coisas, por melhores que elas sejam, ainda são pouco perto de Deus. A nossa confiança tem que estar totalmente em Deus. E é isso que Jó fala aqui. Se eu confiasse no meu dinheiro, eu podia ser castigado porque eu deixei de confiar em Deus. O quarto ponto está relacionado a como ele tratava os inimigos dele em momento de desgraça, né? Os inimigos dele que estavam passando por dificuldades. E ele vai falar, acaso algum dia me alegrei da desgraça de meu inimigo? E um pouquinho mais pra frente ele fala, ou acaso algum dia eu amaldiçoei algum deles e desejei a morte de algum deles? Não, nós temos que Jó era justo. E por mais humano e natural que seja o desejo
de que os inimigos, os maus, sofram, Jó ele vai mostrar que não, que ele nunca fez isso. Ele sequer deixou a porta dele fechada para quando alguém precisou. Ele vai falar aqui que ele nunca deixou um estrangeiro dormir na rua. E se nós pensarmos naquela época, os inimigos muito provavelmente eram de outras nacionalidades. Nós sabemos que naquele momento, e assim como infelizmente é até hoje, nações lutavam contra nações, povos lutavam contra povos. E a figura do estrangeiro aqui é colocada como realmente alguém que pode ser um inimigo. E ele fala, acaso alguma vez eu deixei alguém que poderia ser meu inimigo, alguém que poderia querer o meu mal, dormir na rua? Não, nunca fiz isso. Minhas portas sempre estiveram abertas, independente de quem fosse. O quinto ponto é o pecado da hipocrisia. E ele começa, acaso eu deixei encobertos os meus pecados? Acaso procurei encobrir os meus pecados? Como os outros fazem, né? Acaso eu tentei esconder aquilo de mal que eu fiz? Acaso eu deixei de sair de casa por vergonha de algo que eu fiz? Não, em momento nenhum, né? Aqui Jó vai mostrar que ele sempre foi justo. Sim, como ser humano ele errou, mas em momento nenhum ele se escondeu atrás da figura do bom homem. Sempre que ele cometeu pecado, ele ia lá e pagava esse pecado, igual a narrativa vai dizer. Em momento nenhum, ele colocou uma máscara de boa pessoa e executou maldades por trás, né? E isso também, né, é algo que nos toca diretamente, porque quantas vezes eu e você, né, nós cometemos algum erro, cometemos algum pecado e ou simplesmente deixamos pra lá, ou simplesmente tentamos colocar alguma outra coisa por cima, né? No sentido de, olha, eu cometi um erro, mas aquilo de bom que eu fiz é muito maior que esse erro. E Jó aqui vai dizer que, mesmo quando ele cometeu esses erros, ele nunca usou essa capa do bom moço, né? Ele nunca usou essa máscara do bom moço. Ele simplesmente foi e pagou, conforme a lei determinava que ele pagasse por cada um de seus pecados. O sexto ponto, aqui Jó não vai falar mais dos seus pecados, né? Ele já fez uma extensa defesa mostrando os seus possíveis pecados e aquilo que poderia acontecer. Aqui não. Aqui Jó vai fazer um apelo, né? Nos versos 35 e 36, Jó vai até clamar, né? Dizendo, será que alguém me ouve? A minha defesa tá aqui. Eu já mostrei a minha defesa. Então que o Deus Todo-Poderoso venha e julgue aquilo que eu tô vivendo, né? Que o meu acusador venha, se mostre, porque eu vou enfrentar o meu acusador de peito aberto. Então Jó aqui tá mostrando, tudo isso que eu tô sofrendo, eu tô disposto a enfrentar. Eu não vou ficar de braços cruzados. Jó, ele quer ter um momento para se defender perante Deus. Ele quer mostrar para Deus que ele não é essa pessoa ruim que merece passar por tudo aquilo que ele está passando. E, por último, Jó vai mostrar que ele está disposto a ser castigado sim, mas se esse castigo for justo. Ele vai falar para Deus exatamente o que ele tem feito, né? No ponto anterior ele fala, olha, se Deus tivesse me ouvindo, e agora ele vai falar, então eu iria falar tudo o que eu tenho feito. E se eu ferir a terra, que a terra se volte contra mim, né? Ele vai até falar que cresçam espinhos no lugar da minha colheita. Ou seja, ele estava disposto sim a pagar pelos seus pecados, desde que esse pagamento fosse um pagamento justo. Jó aqui, ele não considera que o que ele vive é justo. E bem, infelizmente o livro de Jó é um livro portador de más notícias, né? Pelo menos até este momento, porque ele vai mostrar que a vida assim ela não é justa. O castigo que Jó estava sofrendo, ele realmente não era um castigo justo. Nós vemos aqui o lamento de um homem tentando mostrar a sua justiça, né? Tentando comparar a sua justiça com a justiça de Deus, tentando de todas as maneiras, né, clamar para Deus, mas clamar para Ele mostrando ainda os seus próprios méritos. E como eu disse, odeio ser o portador de más notícias, mas independente dos nossos méritos, esse livro nos ensina que a vida, ela não é justa, que nós vamos sofrer, assim como Jó sofreu. Pode ser em maior ou menor intensidade, mas que nós vamos sofrer muito e muito provavelmente de modo totalmente desproporcional a qualquer coisa que façamos. Isso não significa que nós devemos deixar tudo de qualquer jeito, porque como servos de Cristo, nós somos chamados sim a agir em nosso meio, né? Nós somos chamados sim a agir perante a nossa sociedade. E assim como Jó fala que ele fez, né, nós devemos sim cuidar dos necessitados, cuidar daqueles que nos oprimem, né? Toda essa defesa que Jó fez aqui, em momento nenhum, ela é mais do que o que nós precisamos fazer. Que nós possamos entender isso e entender também que a vida ela não é justa. Essa terra não é justa.
A nossa justiça virá no fim dos tempos. Amém, irmãos? Essa foi a aula de hoje. Nós estamos chegando no final deste livro, né? Acho que agora faltam poucas aulas. Então fiquem com Deus, eu agradeço a todos. Tenham um ótimo fim de semana. Até mais.